Salve seres humanos, tudo na paz? Eu sou o Taurum e hoje, nessa aula, que vai ser a primeira de provavelmente 3 aulas, eu quero mostrar para você o que cada botão importante do Ableton faz. Se você é produtor iniciante, caiu de paraquedas na produção, abriu o Ableton pela primeira vez e está todo perdido, não sabendo o que faz o que dentro do programa, esse vídeo é justamente para te ajudar a não ficar perdido. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui é esse botãozinho aqui, essa setinha que fica do lado esquerdo inferior, que é o InfoView. Onde você colocar a seta em cima, ele vai dar algumas informações aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui esse S, esse botãozinho S aqui, o solo de cada canal, ali mesmo já diz que esse S, ele muda o tipo de leitura do áudio que é ido para que vai para a master. Ou seja, se eu clico no canal solo, ele sola e deixa somente o som dessa faixa aqui, desse canal, indo para o master, e muta todos os outros. Então você consegue ler a informação nesse quadradinho aqui da esquerda, aqui embaixo, sobre cada botão tem aqui, caso você tenha dúvida. Mas não é só por isso que eu quero te fazer um vídeo. Eu quero te ensinar algumas sacadinhas bem simples aqui para deixar o seu computador trabalhando da melhor forma possível. Então, indo aqui em opções, preferências, na aba áudio, você vai ter uma primeira coisa muito importante, driver type. O tipo de driver, ele funciona da seguinte forma. Normalmente você vai ter DirectX para o Windows, Core Audio para o Mac, ok? Isso aqui é o que? É o tipo de driver usado para você poder selecionar aqui qual que é o input e o output do seu driver de áudio. Por exemplo, eu tenho uma placa de áudio e eu quero selecionar o microfone dessa placa de áudio, que é a Scarlett Solo, e eu tenho aqui o output que é para os alto-falantes da minha Scarlett Solo. Mas tem um porém. Se eu quiser utilizar, por exemplo, se você tiver uma placa de alta performance como uma Apollo, uma RME, você pode selecionar a opção ASIO. Normalmente a opção ASIO vai aparecer aqui já qual é a sua placa de áudio. E ela vai se responsabilizar por processar o áudio e transformar ele em analógico, que é o áudio que sai dos seus monitores. Então ele transforma o áudio digital para o áudio analógico. Isso é legal que caso você tenha uma placa de áudio muito boa e um computador fraco, é a placa de áudio que vai se responsabilizar por isso. Então, recapitulando, DirectX é para o Windows, Core Audio é para o Mac, e o ASIO você utiliza quando você quer responsabilizar a sua placa de áudio externa para fazer o processamento do áudio digital que está dentro do programa para o áudio analógico, que é o que vai para os seus monitores ou headphone, certo? Aqui eu já quero dar uma sacada bem legal. Nós temos aqui, eu só mudei aqui no botão do lado direito para visão aqui de Session View, que é onde normalmente se consegue montar o live. Eu vou ensinar mais sobre essa aba aqui no futuro para vocês. E reparem que eu tenho alguns inputs e outputs aqui embaixo, né? O que eu acho muito legal? Reparem que eu tenho aqui, ó, enquanto eu falo, um input meu no meu canal de áudio está saindo esse verdinho aqui, essa marcação de que tem um áudio entrando. Provavelmente para você isso aqui vai estar sem nome. Por quê? Você vem aqui em Input Config e você pode nomear os seus inputs. Então, por exemplo, se você tem microfone 1, microfone 2, quem sabe microfone 1 e guitarra, ou quem sabe microfone e teclado, não sei, você pode colocar aqui um nome do seu input, simplesmente alterando aqui. Então já fica um pouco mais organizado, em vez de ficar 1/2, 1 e 2, você pode simplesmente nomear para você escolher os inputs que você quer trabalhar no futuro. Um exemplo, eu quero gravar um vocal nesse canal de áudio, ou
Imaginamos que o 2 aqui fosse minha guitarra, eu poderia gravar, colocar aqui que é a entrada para a minha guitarra. Isso facilita bastante. E o mesmo eu posso fazer com o meu output. Por que o meu output? Imagine o seguinte, eu tenho aqui no meu canal master, logo eu explico para vocês o que é o canal master, ele vai vir sem nome nenhum. Às vezes eu quero rotear algum canal para algum lugar, né? Então é legal você dar o nome para os seus canais. Eu gosto de chamar aqui o master de main outs, porque às vezes eu quero fazer um mapeamento, alguma coisa, eu sei que o main outs em letra maiúscula é para onde eu quero mapear algum canal, e no futuro eu vou falar sobre esses mapeamentos, tá? Primeiro eu quero que você se atente somente a nomear o input e nomear o output. Seguindo adiante, nós temos a seção aqui de sample rate. O que é o sample rate? Sample rate é a taxa de amostragem em determinado período de tempo. Um exemplo bem legal que eu acredito que você vai compreender bem, nós temos o FPS dos vídeos, que são os frames por segundo. Ou seja, se eu tenho algo em 45, 100 FPS, eu tenho 100 amostras, 100 fotos por segundo em um único vídeo. Então, o nosso sample rate aqui é a mesma coisa, é a taxa de amostragem por um determinado período de tempo. O seu Ableton vai vir provavelmente com 48.000. O normal e mínimo que a gente trabalha é com 44.100, que é o normal para CDs, etc. Então, assim, eu mantive os 48.000 para tentar buscar o maior detalhamento possível, porque eu tenho um bom computador e meu PC não sofre nessa taxa de amostragem. Mas o mínimo que você pode trabalhar é os 44.100, ok? Indico a deixar aqui sempre o pitch conversion em high quality. Tudo que você for trabalhar com variações de semitons, e eu vou falar isso no futuro, você vai buscar sempre a maior qualidade. Latência. Na latência é o quanto tempo demora para o seu computador processar um áudio, transformando o áudio que está nesses canais aqui para o áudio analógico que nós ouvimos no monitor. Imagina da seguinte forma, eu tenho no meu input, que é o meu microfone, a entrada do meu áudio, lembra o input como a entrada do áudio, e o output é a saída, pode ser os meus monitores de áudio, como pode ser um headphone. Se eu tenho o meu input, se eu falo pelo meu microfone e ouço o meu retorno no headphone, a demora é esse overall latency. Ou seja, se eu entro com a minha voz, eu vou estar ouvindo ela 26,7 milissegundos depois. Eu tenho um pequeno delay. Então aqui a sacada é, para o input, quanto menor o sample rate que eu tenho aqui, certo? Menor vai ser a minha latência. Se você vai gravar, você tem uma placa de áudio grande e você vai gravar vários instrumentos simultaneamente, eu indico você deixar o sample rate mais alto. Porém, nesse input buffer size aqui, o número de samples conta muito com relação à latência. Normalmente você grava um vocal, um instrumento sempre por vez, então 256 samples normalmente vai ser o suficiente. E daí tem uma sacada bem legal, que é a questão do output buffer size, porque aqui você pode ir desde, sei lá, 12.128 samples até 256 samples também, que é a menor latência. Sempre o objetivo é deixar a menor latência possível. Porém, dependendo do seu computador, dependendo da placa de áudio que você tem, o ideal é você buscar a menor latência possível sem que ela tenha ruídos. E aqui serve esse botãozinho de teste, essa área de teste. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em 256 samples, eu vou criar o tom de teste e você vai ver como vai pipocar. Não dá nem para ouvir direito. E eu vou subindo aqui o buffer size para ir vendo
onde eu chego com o menor número de ruídos perceptíveis possíveis. Então eu vou deixar ligado isso aqui e vou subindo aqui meu output buffer size. O ponto de equilíbrio do meu computador é em 1024 samples, porque estou usando aqui uma placa de áudio relativamente fraquinha e a responsabilidade dela é muito grande quando eu tenho diversos canais. Então, o que esse teste faz? Ele aumenta, deixa eu baixar o volume para eu poder falar enquanto eu explico. Ele passa aqui o uso do CPU para 50%. Se você tem um CPU fraco, aí um computador fraco, você pode deixar em 80% e verificar enquanto que teu computador vai ficar estralando ou não o áudio. Como assim estralando? Fazendo esse tipo de barulho aqui, ó. Olha que horrível. Em 1024 o meu para, certo? Então olha que legal, eu consigo verificar aqui o menor uso possível da CPU, sendo que eu vou estar ouvindo perfeitamente o áudio que eu estou mandando rodar aqui no meu programa. Isso que é o legal, então você pode usar esse teste. Aí você pode compensar essa latência, que é a soma do input com o output. Como eu raramente gravo coisas, eu raramente coloco algum vocal, algum instrumento externo, eu deixo só a compensação do output latency, né? Essa latência do output. Então o que eu faço? Para compensar, eu faço menos 21.3. Isso aqui já compensou toda a minha latência do que eu vou estar ouvindo e eu fico muito mais tranquilo, porque às vezes eu quero simplesmente sacar se algo está sincronizado ou não. Isso aqui já é o suficiente para me atender. Uma coisa interessante de você sacar se a sua placa é fraca, seu computador é fraco, quando você estiver fazendo esse teste aqui, é que caso você coloque o simulador de uso da sua CPU, do seu processador, em 80%, você ligue aqui e esse botãozinho aqui, ó, esse D, ele acenda, normalmente ele acende vermelho. Repare aqui no canto, aqui no InfoView, ele indica o overload do seu processador, do seu hard disk, que é o seu disco rígido do seu computador. Então o que acontece? Se o teu PC estiver sofrendo para processar o áudio, não consegue ler o arquivo de áudio, nem mesmo esse teste, ele vai aparecer esse D. Sinceramente, eu já tive muito computador porcaria e nunca tive esse problema. Há anos eu nunca vi isso aqui. A não ser quando dá um bug tremendo aí, acende tudo que é luz no Ableton e você quase tem um infarto. Mas nunca vi esse D aqui aparecer, ok? Saindo dessa parte de configurações das preferências aqui, uma coisa bem legal aqui de você configurar também fora o áudio são os MIDIs. Às vezes você tem aí um teclado MIDI, um controladorzinho MIDI igual o meu aqui, que é um Korg Nano Control 2, né? Se você tiver instalado corretamente esse driver desse seu controlador MIDI, você vai conseguir ver ele na lista aqui tranquilamente, ou no output, aqui ó, que ele vai aparecer, ou no input, ou no control surface. Para você saber se ele foi instalado corretamente e está funcionando, no manual do meu Nano Control 2, ele solicita que o meu controle aqui seja o Mackie Control, não tenha nenhum input, porque ele não recebe nenhum tipo de informação de input externo. Por exemplo, ele não é um filtro, ele não é um delay, algo externo que eu possa fazer entrar o som para dentro do meu computador. E o output é que ele diz aqui que ele tem saída assim de informações para o meu computador. Eu vou mexer num botão aqui no meu controlador e repare que essas luzinhas aqui do lado aqui, ó, estão piscando, ó. Vou mexer agora no meu botão. Mexi.
Tá vendo que um quadradinho ali, ele pisca? Significa que o seu controlador MIDI está respondendo ao Ableton. O Ableton está recebendo a informação. Então, você instalou corretamente. O que esses nomes aqui embaixo, o Track, Sync e Remote, eles significam? Vamos focar no meu Traktor Nano Control aqui, ok? Que é o controlador que a maioria provavelmente vai ter, ou pode ser um controlador MIDI que é um teclado com alguns botões. Você tem que saber para que funciona cada uma dessas três colunas. O Track permite que o sinal do MIDI possa ir para cada canal. O Ableton ele chama isso aqui de Track, ok? Pista, ou nós chamamos aqui em português mesmo, canal. Então eu quero sim que o meu Korg Nano Control, ele controle sim os meus canais. O Remote é para controlar, eu pulei o Sync aqui, é para controlar os knobs e fades mapeados. Como assim? Quando eu quero mapear, por exemplo, eu venho aqui ó, em MIDI, clico aqui, e eu quero, por exemplo, deixa eu mudar de canal aqui, e eu quero, por exemplo, que um knob que eu tenho no meu controlador, quando eu mexer ele, ele controle aqui. Então eu clico nesse canal e eu movimento o knob que eu quero fazer ele respeitar. Então eu indiquei para o meu computador que esse botão vai ser controlado pelo Track Volume aqui, ó, é o nome, vai ser controlado pelo Pitch Bend do meu Nano Control. Como assim? Eu vou alterar a posição da minha câmera só para você ver aqui, ó. E está aqui. Toda vez que eu faço essa movimentação, você pode observar que o mesmo canal está movimentando aqui, ó. Perfeito? Então, isso é o Remote. Eu quero que algo que eu mapeie, a partir de clicar no botão MIDI, disse o que eu quero mapear, eu movimento o knob, ele vai dizer, ó, o 1PB vai ser controlado, que é o 1 pitch bend, que é o do meu controlador MIDI, vai controlar esse botão, esse fade aqui, que é o track volume desse canal. Quando eu clico em MIDI de novo, ele volta ao normal. Se eu quiser controlar, por exemplo, mapear outro botão, eu vou clicar em MIDI, eu quero controlar aqui o track panning desse canal com o botão que eu acabei de movimentar aqui no meu controlador MIDI. Acabei de movimentar ele e eu vou clicar em MIDI de novo. Então, toda vez que eu movimentar um botão aqui, ó, para a esquerda e para a direita, ou para cima e para baixo no meu pitch bend, ele vai estar mapeado, certo? Para tirar esse map, clique em MIDI, eu posso clicar com o botão direito aqui, ou só clicar em Delete. Pronto, já era, acabou. Volto o MIDI, certo? Isso é o Remote. Caso você queira sincronizar com coisas externas, todo mundo sabe o que é um pedal de delay para uma guitarra, um delay ou reverb ou algo assim. E daí você quer que aquele pedal reconheça o BPM do seu projeto. O BPM fica aqui ó, em cima. Então o meu projeto aqui está em 146 BPMs aqui em cima. Se eu quiser colocar um delay externo e quando eu utilizar o delay ele fique sincronizado no meu BPM, eu preciso ativar o Sync. Legal? Algumas coisas bem interessantes sobre como funciona isso aqui. Você normalmente vai encontrar essas informações aqui dentro do manual do seu próprio controlador MIDI. Seja uma Akai APC, seja um teclado Alesi, seja uma Korg Nano Control igual a minha. Enfim, você tem milhares e milhares de controladores aqui que o próprio Ableton já possui mapeamento próprio, pré-definido, certo? Toda essa galera de fabricante aqui tem já os controladores pré-mapeados aqui pelo próprio Ableton, beleza? Saindo aqui da configuração dos MIDI, eu quero ensinar alguns botõezinhos bem importantes para vocês. Vamos lá. Esse botão aqui que tem um tecladinho, qual que é a ideia dele? Ele ativa o uso do keyboard, tá? O que é um keyboard? Teclado.
Você pode estar com o seu teclado do seu próprio computador ou um teclado que você tenha conectado ao MIDI. Para o canal MIDI funcionar, eu preciso de um instrumento. Então eu vou colocar aqui só um operator, certo? E para eu fazer esse operator tocar, eu preciso deixar esse tecladinho ativo e eu preciso colocar, lembre-se sempre que a informação está aqui no InfoView. Aqui esse ARM Record, o que é? Que além de indicar que o canal está recebendo o sinal MIDI, ele permite que você grave as coisas nele. Então eu vou clicar nele e eu vou apertar a letra F no meu teclado. Ele está tocando. D, G. Então eu posso tocar pelo meu teclado do próprio computador ou por um teclado MIDI normal, certo? Ali em cima, Key. Caso eu queira mapear alguma tecla do teclado. Como assim? Vamos fazer o seguinte, eu tenho o operator, que é um instrumento. Eu vou colocar depois desse instrumento, eu quero colocar só um alto filtro, tá? Vamos dizer que eu vou fazer uma equalização ou uma filtragem, alguma coisa assim. E eu quero um eco. Só isso. Nada muito muito complexo aqui para você sacar. Bem simples, certo? O meu timbre é esse até então. Ficou isso aqui, tá? Para que serve o botão Key? Quando eu clico em Key, ele vai ficar tudo amarelo. E eu quero indicar que um único botão do meu teclado faça mais de uma função simultaneamente. Como assim? Ó? Eu vou clicar nesse botão aqui e vou apertar a tecla I. Vou clicar aqui no eco e vou apertar a tecla I. Apertei aqui de novo. O que eu disse que a minha tecla I faz? Que ela desliga o eco e o alto filtro. Então eu vou apertar a tecla I, simultaneamente ele vai desligar. Eu não preciso vir aqui e clicar dessa forma. Eu aperto a tecla I. Então imagine, às vezes você tem um processamento de canal aí de 10 plugins de uma vez e você quer ver como ficou com e sem processamento, a tecla I aqui que eu usei nesse momento pode ser um bom mapeamento. E tem uma coisa muito legal aqui do Ableton que eu adoro usar isso aqui, que é o Draw Mode. O que é o Draw Mode? Eu vou pegar um sample, depois eu vou explicar bem como é que é um sample. Vou pegar esse sample de áudio, vou jogar lá. Eu vou dar 2 cliques nele, ele vai abrir essa aba aqui embaixo. Ó. Só vou dar 2 cliques. 2 cliques, eu abri essa aba aqui embaixo. E eu tenho, com esses 2 botõezinhos aqui, ó, certo? Que é os envelopes. O que é envelope? É uma automação do que eu quero fazer. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o volume desse clipe aqui, desse áudio que eu coloquei. E normalmente a gente precisa criar algumas bolinhas para fazer uma automação, certo? Isso aqui é o volume que eu fiz, ó. Só que com o Draw Mode ativado, ele vai respeitar a linha de grade. Por exemplo, eu posso pegar a linha de grade e deixar 1 para 8, e tudo que eu clicar ele vai respeitar a linha de grade. Ó. Então, o que é o bacana disso aqui? Deixa eu resetar tudo ele. E, por exemplo, eu tenho esses bass notes aqui e alguns deles eu não quero. Então, eu venho no Draw Mode, eu posso deixar de ouvir essa nota e essa nota. Posso deixar de ouvir essa nota e fazer o mesmo aqui, ó. E vir apagando elas. Então eu posso selecionar de acordo com a minha grade que eu selecionei, o tamanho da minha grade que eu selecionei, o que eu quero ou não ouvir. Sendo que essa modulação aqui fica super simples de eu copiar ela.
só dupliquei. Ou seja, a primeira nota do bass eu não ouço, a segunda tem volume total e a terceira eu não ouço. Ficaria assim. Então o Draw Mode nada mais é do que ele respeitar a grade para fazer os desenhos que eu quero nos envelopes que eu quero, ó, de acordo com a grade. Ok? Passando essa questão desses controles aqui de cima mais simples, eu quero te ensinar a pesquisar as coisas do jeito certo. Então eu vou abrir aqui um pouquinho mais para o lado aqui, para ficar bem tranquilo de ver. Então aqui, ó, eu tenho um controle para eu abrir e fechar. Às vezes você tem uma telinha pequena no teu notebook e tal, e você quer ver o seu projeto inteiro, aqui fica muito fácil de você abrir e fechar e deixar organizada a sua tela, tá? Vamos começar pelo Collections. O que é o Collection? Tá vendo que quando eu passo a seta aqui em cima, eu tenho o Edit. Eu posso habilitar ou desabilitar cada um desses quadradinhos coloridos aqui, e cada um deles eu posso renomear. Essa é a minha forma de organização. Eu tenho instrumentos, equalizadores e filtros, compressores e dinâmicos, saturadores, amplificadores, reverbs, delays e outros efeitos, elementos criativos e analisadores. E como que eu faço depois que eu nomeio isso aqui em Collections, que é a minha coleção? Quando você recém instala o Ableton, você vai ver que só tem favoritos. Você pode trocar os favoritos, é só clicar em editar, habilitar os outros e renomear o que você quiser. Eu vou pegar, por exemplo, um instrumento, eu clico com o botão direito e eu posso salvar ele no que ele é. Ele é um instrumento. Eu posso vir aqui nos efeitos de áudio, por exemplo, eu posso clicar no Delay e salvar na aba Delay. O que é legal? Quando eu estou produzindo, em vez de eu ficar pesquisando nome por nome, ou vindo aqui e vendo a lista toda, eu sei que aqui eu tenho todos os efeitos que eu gosto de utilizar. Todos eles. Aqui dentro tem reverb, delay e outros efeitos. Então você vai salvando e vai criando a sua livraria aí de efeitos, instrumentos, etc. do que você gosta. Legal? Uma outra coisa também que eu acho bem legal vocês saberem como funciona são as categorias aqui, que nada mais é, a grosso modo, tá? Por exemplo, você vai encontrar aqui presets de cada plugin nativo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Então, como é que funciona? Vamos aqui em Sounds, e isso aqui vem com o Ableton, ok? E eu quero baixo. E aqui eu tenho todos os presets de baixo. Eu posso clicar aqui, ó. E ele vai dar o play no preset de baixo que eu tenho. Legal? Uma coisa interessante é que normalmente esses sons aqui, eles já vêm sincronizados com o nosso BPM. Se você quiser ouvir no BPM natural dele, você ativa o RAW e clica. Ele demora bem mais do que nos 146 BPM. Tá? Isso eu vou mostrar depois com o loop de bateria, vai ficar bem claro e bem mais fácil de ver. Esses presets aqui, você pode encontrar cada um deles diretamente no instrumento. Por exemplo, vamos pegar o Operator, eu vou abrir a setinha aqui, Bass, e o primeiro Bass, ó, Absolute Filth, certo? Lá em Sounds, em Bass, eu tenho com certeza o Absolute Filth. Vamos achar ele. Tá aqui. Ou seja, em Sounds, independente do instrumento, filtro ou o que seja, ele fica tudo aqui por tipo. Mas se eu quiser saber se cada instrumento meu aqui tem o seu próprio preset, também consigo achar aqui. Então são duas formas de procurar a mesma coisa. Legal? Aqui, instrumentos é tudo que gera um som. Então, normalmente você vai ter um canal MIDI. Eu já explico o que é o canal MIDI. E o canal MIDI normalmente depende de um instrumento para falar.
Então, por exemplo, pode ser o operator, pode ser um sampler, um simpler, pode ser uma wavetable, você já vai ver que ele vai substituir aqui, porque normalmente não cabe dois instrumentos no mesmo canal. Então tá aqui a wavetable desse meu canal aqui. Ou também pode ser instrumentos que nós mesmos instalamos. No meu caso, eu gosto muito do Serum. Quem não gosta do Serum? Então tá aqui o Serum. Legal? Aí, onde que eu também consigo encontrar os instrumentos além daqui? Eu tenho instrumentos do próprio Ableton aqui, e os plugins que você instalar, você vai encontrar aqui. O meu está bem organizadinho, bem bonitinho, e eu já vou dar uma dica no final dessa aula de como organizar dessa forma aqui. Então eu tenho aqui, ó, o meu Serum está aqui embaixo, mas eu já salvei ele como instrumento. Em vez de eu ficar abrindo toda essa aba, eu já gosto de deixar ele salvo nos meus favoritos. Max for Live, uma das coisas mais lindas que existem no Ableton. Por quê? Primeiro que aqui você tem principalmente elementos que outro artista criou, presets que outro artista criou. Você mesmo pode entrar no site do Ableton e criar o seu próprio plugin. No caso, um que todo mundo conhece é o Riffmizer. Vou colocar aqui no MIDI da própria FuturePhonic. Então, alguém foi lá e criou o Riffmizer e colocou à venda o Max for Live. São coisas que você encontra aqui, cara, por exemplo, o Funk Arp, do Aja, etc. São N plugins e presets criados por outras pessoas que não são necessariamente funcionários do próprio Ableton. Então, para mim, o Max for Live é uma das coisas mais doidas, mais inovadoras que tem no Ableton. Seguindo adiante, uma coisa que é bem legal aqui na questão de pesquisas é você saber bem utilizar o Places, que são lugares. Esse cara aqui debaixo. Nas categorias você tem sim os clips aqui, que são os MIDI clips, por exemplo. Eu posso pegar e arrastar o clipe. Tudo que é MIDI, ele se chama clipe. Então eu tenho aqui o desenho da melodia. Tudo que é áudio eu chamo de sample. Então eu tenho aqui, ó, eu quero colocar um kick aqui. Eu vou arrastar para lá e eu vou ter o meu sample. Ok? Então associe isso. MIDI clip e áudio sample. Beleza? Em clips e samples é basicamente tudo que eu já usei, tudo que eu tenho nas livrarias do meu Ableton. Onde que eu posso encontrar isso aqui? Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e se ele for salvo numa pasta comum do Ableton, você vai saber onde que está no Explorer. Ou, como eu utilizei esse específico sample, que não é da pasta Ableton, daqui mesmo, eu vou encontrar em Places. Então, se eu não acho no Explorer, eu acho em Places. E ele vai habilitar aqui, ó, que está na pasta Loop Masters, Mixtape, Samples, Hits and Effects, e está aqui o mesmo sample. The good of passion. Tá? Isso é muito da hora de você saber onde pesquisar e como pesquisar. E o Places é algo que eu mais utilizo. Por quê? Em Packs, aqui, você vai ter tudo que vem instalado basicamente com o Ableton e você pode baixar. Onde que é isso? Clica com o botão direito, vai aqui, ó, Show in Explorer, e eu vou puxar da minha outra tela aqui para mostrar onde fica. Ele fica no meu SSD, certo? Onde na pasta Documentos, Ableton, Factory Packs, o Drive and Glow, que é a própria pasta. Em Factory Packs eu tenho todos aqueles pacotes que eu estou vendo lá em Packs. User Library. Eu consigo salvar presets do que eu quiser da mesma forma. Por exemplo, do Analog, eu posso ver lá também no Explorer, onde que está aqui, ó, User Library, Presets, Instrumentos, Analog.
Se eu baixo algum preset de fora, eu posso colocar exatamente aqui. Já coisas que eu utilizo bastante são samples que eu gosto. Aqui são meus samples, meus packs de samples favoritos. Eu tenho alguns presets separados por plugins, alguns hacks que eu criei e que eu baixei e alguns projetos meus. Como que eu adiciono essas pastas aqui? Eu posso adicionar e eu posso selecionar a pasta que eu quero. Assim que adicionado, por que isso é importante? Digamos que para iniciar um projeto, eu tenho algo básico ali e eu posso pegar e roubar de algum lugar alguma coisa. Vamos dizer o seguinte, vamos pegar aqui meu default project, que é o que eu começo sempre. Eu vou abrir o meu projeto aqui, ó, e eu quero só puxar o meu Kickbase. Eu copio, arrasto e o meu Kickbase estará aqui, do mesmo jeitinho que está no projeto. Então ele está lá para frente. Ok? Então eu posso roubar coisas que eu fiz em outros projetos, posso escolher coisas que ficaram boas de outros projetos ou de qualquer outro lugar para roubar para o meu projeto atual. Isso que é muito bom de você ter aqui do lado. Idem para os samples. Eu posso vir aqui, ó, vou pegar um sample lá da Kashmir que todo mundo tem. Eu quero drums aqui. Vamos pegar um beatboxing. Eu posso vir aqui e jogar ele aqui. Fica super fácil de trabalhar. Perfeito? Qual que é a diferença entre os canais para saber como se organizar entre MIDI e áudio? Primeiramente, vamos começar pelo canal MIDI. Cliquei com o botão direito aqui, ó, fora da grade, MIDI Track, ou Ctrl Shift T, ou você vai usar no Mac, se eu não me engano, é o Command Shift T. Criei um canal MIDI, vou excluir o outro ali. O que é um canal MIDI? MIDI é um protocolo que converte a leitura do meu computador para um áudio digital, certo? Ele vai estar no computador, ou seja, ele pega um sinal de alguma coisa, converte no áudio digital, que vai fazer a minha placa de áudio converter em áudio analógico, que é o que eu ouço fisicamente aqui com meus ouvidos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar o canal MIDI, vou pegar um instrumento que é o Serum, ok? Esse Serum, eu vou fazer um MIDI clip nesse espacinho aqui, ó. Botão direito, Insert MIDI clip ou Ctrl Shift M. Inserir um MIDI clip. E o meu MIDI clip me permite escrever as notas do jeito que eu quero. Vamos pegar aqui, só desenhar algumas notas simples aqui. Eu vou fazer um bass com presetão aqui. Pronto. Desenhei as notas que eu queria. Nota MIDI. E o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai ler essa leitura, esse protocolo MIDI aqui, sendo que o meu Serum está mandando informações de áudio digital para ela. Vou meter um presetão meu aqui, num dos últimos bass que eu fiz, tá aqui. Beleza? Então eu tenho um baixo falando. E o que eu posso fazer com esse cara? O MIDI eu posso converter em áudio. Não que assim não esteja em áudio, mas às vezes algumas coisas que acontecem no MIDI pode alterar de um tempo para outro. Transformar o MIDI em áudio eu posso fazer de duas formas. Eu posso inserir um canal de áudio, ok? No MIDI eu ainda posso mudar as configurações do Serum. Quando eu transformar ele em áudio, eu não posso mais mudar as configurações do Serum. Só que em MIDI, o meu processamento fica muito mais pesado do que em áudio. Quando você tem 40, 50 canais, isso faz muita diferença. Então, como que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui esse botão aqui de Arm Record,
certo? É o mesmo botão que faz o meu leitor MIDI funcionar nesse canal, que é para dizer o canal que eu quero, como também ele faz gravar em canal de áudio. Eu vou selecionar aqui, ó, normalmente o Ableton ele vem sem esse I/O habilitado, ó, Input, Output, aqui do ladinho, ó. Eu vou selecionar a opção Resampling. Resampling é uma opção que você tem que tudo que está soando no canal todo, em todos os canais que você tiver, ele vai gravar nesse canal. Então, se eu tiver 10 canais rolando coisas diferentes, ele vai gravar tudo. Se eu tiver um canal só solado, com resampling ativado, ele vai gravar só aquele canal solado nesse meu canal de áudio. Ou eu posso também selecionar que eu quero gravar do meu canal 1 Serum, que é esse aqui. Quando eu clico aqui nessa bolinha aqui, para gravar, ele vai gravar em áudio. Pronto, deixa eu esticar aqui. Ao contrário ele. Pronto. E aqui eu tenho a mesma coisa que tem no meu MIDI clip, eu tenho em canal de áudio. Essa é a diferença. Eu posso também dar 2 cliques no canal de áudio, abrir aqui e fazer as modulações às vezes que eu quero, em volume, etc, aqui dentro. Mas isso eu vou ensinar depois. Essa é a diferença de um canal MIDI para um canal de áudio. Tem também outros 2 canais muito importantes. Um deles é o canal de retorno, que ele vai aparecer aqui embaixo, depois que eu deixar essa bolinha aqui, ó, R ativada, R de retorno. É um canal aqui embaixo. Esse canal é o quê? Ele é como se fosse uma segunda via de sinal. Como assim? Todo mundo sabe o que é um delay. Eu vou colocar então aqui só um delayzinho do meu Ableton. Delay eu vou deixar no preset padrão dele e vou deixar em 100%. Sempre no canal de retorno Dry Wet é 100%. É 100% de delay, tá? Aqui no caso. E o que ele faz? Imagina o seguinte. O meu canal normal, certo? Que eu criei aquele áudio de baixo ali, por exemplo, ele é uma fonte de áudio. Imagina o seguinte, eu tenho o motor do carro, que é uma central de emissão de energia, tá? Assim como o nosso baixo. De um lado, sai um escapamento que vai direto lá para a saída do escapamento dele, que é o que a gente ouve. Esse é o áudio natural. Do outro lado do carro, eu tenho um segundo escapamento, mas dentro dele tem um filtro. O que a gente ouve na saída dos 2 escapamentos? Lá fora, eu ouço um áudio natural e eu ouço um áudio completamente filtrado. O som do motor completamente filtrado. No nosso caso, aqui, é a mesma coisa. Eu tenho esse canal emitindo um som diretamente para o nosso canal Master, que eu já vou explicar o que é, e eu tenho o nosso canal de retorno que possibilita uma segunda emissão de um áudio diferente. E como que eu adiciono esse canal de retorno no canal do meu áudio natural? Tá vendo esse inf? Quanto mais canal de retorno eu adicionar, mais inf ali vai ter. O que é inf? Menos infinito. Se eu adicionar 100 aqui por cento, ele vai ficar zerado. Eu tenho 100% da adição de sinal do meu canal de retorno sendo influenciando este canal. Então, ó, eu vou baixar completamente aqui e eu vou dar o play. E agora eu vou adicionando. Reparem que o sinal de áudio do meu bass abaixou e o sinal do delay continua depois. Qual que é a diferença de eu ter um canal de retorno com um efeito do que colocar o efeito diretamente no canal de baixo? Diretamente no canal de baixo, eu vou ter um sinal. Vamos deixar aqui, por exemplo, o sinal em 50%. 50% do baixo é
completamente sem efeito. 50% do sinal ele é com efeito. Certo? Mas esse áudio eu não consigo ter um sinal completamente natural do jeito que ele é. Por isso, muitas vezes nós não colocamos efeito diretamente no canal e utilizamos um canal de retorno para ter um efeito paralelo àquele sinal original do que a gente quer deixar o mais original possível. No caso, o nosso baixo. Ok? E por último, nós temos o nosso canal Master. O que é o canal Master? Eu vou para outra seção aqui, eu vou sair da tela de arranjo, que é essa, eu vou para a Session View. Você pode fazer essa alteração com o Tab também. O Master, ele vai me dar o pico de volume, um controle do Master, tá? Eu posso controlar todos os samples que eu ouço aqui na minha lista, esse azulzinho aqui, pequenininho. E o Master é o último canal que o som passa. Imagina o seguinte, eu tenho esse som, etc. Eu vou até abrir aqui um projetinho que está em andamento. E todos os sons que passam pelos canais, eles vão em direção ao canal Master. O canal Master, eu posso resumir ele assim, é o que a gente está ouvindo. Imagina o seguinte, eu tenho um canal com processamento e um canal com processamento. Lá no meu canal Master, eu tenho só um equalizadorzinho para cortar as frequências graves. Todos os outros canais dentro de um projeto, eles vão passar pelo meu canal Master, sendo que todos eles estarão sofrendo aquele mesmo processamento, aquela mesma equalização. Então aqui eu tenho um projeto completão e antes de eu dar continuidade no canal Master, eu quero falar para vocês sobre os grupos de elementos. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou desfazer esse grupo, eu tenho aqui 5 canais, 4 canais na verdade, com alguns elementos. Todos eles são ambiência. Se eu selecionar todos eles com o Shift apertado, clicar com o botão direito e grupar o canal, ele vai criar um grupo. E dentro desse grupo eu posso criar equalizações, efeitos que vão surtir efeitos sobre todos os canais ao mesmo tempo. Em vez de eu colocar um delay, um delay, um delay e um delay, eu posso colocar um único delay se eu quiser que seja igual em todos esses elementos ao mesmo tempo. Uma coisa bem legal desse grupo é que eu posso clicar com o botão direito e renomear, ou Ctrl R. E reparem o seguinte, no início tem essa hashtag. Eu vou retirar ela e vou só escrever ambi de ambiência. Tá vendo que só ficou o nome ambiência? Eu vou novamente colocar para renomear, vou colocar a hashtag, que é Shift 3, e um espaço. Repare que a hashtag criou um número. Esse número é o número do canal. O meu grupo de ambiências é o canal 42. Se eu quiser, às vezes eu estou com muito canal aberto, muitas coisas aqui, ó, desse jeito, certo? Muita coisa. E eu quero deixar de ver algumas coisas, eu posso simplesmente deixar o canal aberto do grupo que eu estou trabalhando, que no caso agora seriam os leads. Assim fica muito mais fácil da minha mente trabalhar e eu focar exclusivamente no que eu quero. Voltando ao canal Master, olha que legal. No canal Master, eu tenho o sinal que vocês vão reparar aqui. Eu vou simplesmente solar aqui esse canal. Tá? Eu vou deixar um loopzinho aqui, que é esse botão. Eu seleciono o loop e clico nesse botão, ele vai loopar. E eu vou solar o meu canal de leads. Aqui é o meu grupo de leads. Quando eu tenho esses 3 risquinhos é um grupo. Então eu vou deixar ele solado. Repare que o meu master vai receber as informações somente nesse grupo. E o que é o legal?
esse verde mais escuro aqui, que é o que mostra menos 12.4, é o pico. Esse verde mais clarinho, bem bonito aqui, é o RMS. Eu vou falar isso mais pra frente de vocês. Mas sempre é muito importante vocês conferirem o volume de alguma coisa pelo canal Master. Por quê? Eu tenho cada um dos meus elementos aqui, falando dentro de um grupo que tem processamento, assim como cada um dos canais. Falando muitas vezes com um canal de retorno influenciando o grupo todo. Então eu tenho a soma do processamento do canal, do processamento do grupo, do processamento do canal de retorno, e todos eles vão para o meu canal Master. Então eu sempre solo o elemento dentro do grupo e confiro o volume real pelo canal Master, ok? Esse é o volume de pico real das coisas. Porque se você for ver, muitas vezes você vai ver o seguinte, aqui falando no Master em menos 13, no meu grupo aqui falando em menos 15. Diferente do mesmo que bate no Master. Por quê? São processamentos diferentes. Às vezes o meu canal de retorno influencia bastante. Ok? É isso que pode acontecer. Então sempre faça a conferência pelo canal Master. Então, dos comandos importantes que eu acho bem legal, além de você saber grupar os canais que você tem, eu gosto muito de ter esse visual de cores nesse padrão. Então eu tenho o meu kick e bass aqui no grupo nesse meio alaranjado. Meus bass eu separo eles por cores, então cada bass eu vou solar o grupo aqui é uma coisa diferente. Então o rosa é uma coisa, é uma variação, esse azul é outra, esse todo picotadinho aqui é outro, e por aí vai. Os meus SFX, que é Crash, Uplifter, Downlifter, Snare Roll, etc. Deixa eu mostrar o que é aqui, ó. Eu gosto de deixar tudo verdinho. E como que eu faço isso? Eu posso clicar com o botão direito em um único canal e dar a cor dele aqui. Eu posso deixar a assinatura da cor para os clips de áudio que tem. Ou eu posso vir aqui e mudar a cor do grupo todo de uma vez só. Selecionei o grupo e selecionei a cor. Selecionei o grupo e assinei a cor para todos os clipes. Ele vai ficar tudo igual. Se eu quiser mudar para rosa e venho aqui, ó, assinalar a cor para todos os clipes, ele vai ficar rosa. Então assim eu organizo meus elementos por cor. Esse renomear com a hashtag vale para cada um dos canais. E tem um ponto muito legal que é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o MIDI clip é algo que eu consigo transformar ele em áudio gravando ele em outro canal? Isso é legal para quê? Para eu fazer automações às vezes que eu quero no MIDI clip. Mas às vezes eu quero fazer algo de forma mais simples ainda. Eu quero só colocar uma nota aqui. Vou fazer horrível qualquer aqui, certo? E eu tenho a opção Freeze, que é o que? Ele vai trabalhar em deixar todos os parâmetros que eu setei do Serum, dos equalizadores, as automações, etc. Ele vai deixar tudo exatamente do jeito que está. Ou seja, freeze é congelar o que está acontecendo, ok? Depois que eu faço o freeze e deixo o canal frisado, se eu não quero excluir o meu MIDI clip, ou se eu não quero que já transformar em áudio, porque pode ser que eu mexa depois,
Desse jeito aqui, ele vai reduzir bastante o processamento do seu computador. Mas se eu já quiser transformar em áudio, eu posso simplesmente, depois do freeze, dar o flatten. Pronto, virou um canal de áudio super leve. Se eu quiser voltar atrás, eu digitei Ctrl Z, assim como todo programa Ctrl Z você volta atrás, você pode dar o unfreeze e voltar a mexer. Mexeu? Freeze track de novo, você pode fazer e depois dar o flatten e transformar isso em áudio novamente, tá? Freeze flatten é para algo que está pronto. Se eu quiser mapear um controlador e vir fazendo algumas automações aqui e tal, você pode vir brincando e gravando o áudio em outro canal de áudio com um resampling ou recebendo o sinal só do Serum que você está fazendo ou de qualquer outro plugin, tá? Esses são os pontos mais básicos que o Ableton tem para te oferecer. Com isso aqui, você já consegue produzir muita coisa. Então, não se esqueça de caneta e papel na mão de novo, reveja essa aula quantas vezes for necessária, fuce o teu Ableton, vire ele de cabeça para baixo e se tiver algum botão, alguma coisa que você não tenha conhecimento de como funciona ou que ali no InfoView não esteja aparecendo as informações que você entenda, por favor, coloque um comentário aqui nesse vídeo, porque para os próximos vídeos sobre o Ableton eu já posso ir tirando essa sua dúvida e cada vez mais ajudando mais pessoas. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa simples do Ableton, mas que mesmo sendo simples, nem sempre a gente tem acesso à informação dessa forma aí escancarada. Beleza? Então, tamo junto e qualquer coisa, contem comigo e com a Tríade Trance sempre.